Olá, sou Valdilene Brito, sou aluna do curso de Pedagogia do Polo de Ilhéus, Bahia. Eu vim aqui apresentar o meu portfólio com o tema Povoamento e Gamificação. Eu vou falar de forma resumida um pouquinho sobre a colonização de Ilhéus e em seguida eu vou estar mostrando para vocês qual foi o tipo de jogo que eu escolhi para minha aula, no caso, né? A história de Ilhéus vem desde a época do descobrimento do Brasil. É uma história tão antiga quanto a do descobrimento, lá da época das capitanias hereditárias. Bom, logo após o descobrimento do Brasil, em 1500, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu dividir a colônia em capitanias hereditárias, com o objetivo de povoá-las rapidamente. A capitania de São Jorge dos Ilhéus foi doada ao fidalgo português Jorge de Figueiredo Correia, em 1534, através de uma carta régia que foi registrada em Évora. Apesar da doação das terras, o donatário Jorge Figueiredo Correia nunca esteve em suas terras e mandou em seu lugar o capitão espanhol Francisco Romero, com os primeiros colonos, ou seja, eles formaram uma caravana com colonos e vieram para Ilhéus. Na época era uma capitania. Em 1535. A cidade foi fundada em 1536, mas somente em 1881 essa vila, que era chamada Vila de São Jorge dos Ilhéus, foi elevada à categoria de cidade, que ficou chamada, até hoje pelo nome de Ilhéus. Ela foi fundada no outeiro de São Sebastião, em frente à Baía do Pontal, onde está localizado o marco de fundação. A Vila de São Jorge dos Ilhéus recebeu esse nome em homenagem ao donatário Jorge Figueiredo, que foi a pessoa que recebeu a terra de doação do rei Dom João III, que por sinal era devoto de São Jorge. Inclusive, o São Jorge é o padroeiro da cidade de Ilhéus. Então, vou mostrar aqui a minha ficha, e dizer a justificativa por que eu escolhi este jogo. Bom, o jogo que eu escolhi foi o Bingo da História. Por que eu escolhi esse jogo? O jogo favorece o desenvolvimento da criatividade, do senso comum, da participação, da competição saudável, da observação das várias formas de uso de linguagem, além da aprendizagem de forma dinâmica, a aprendizagem de forma lúdica. Porque a importância do jogo é isso, é que a gente sai daquele tradicionalismo, da aula tradicional, principalmente uma aula de história, que muitas vezes se torna uma aula chata. Então, a importância dos jogos é isso, é que a criança aprende brincando. Então, o jogo que eu escolhi foi o Bingo da História. Bom, aqui está a cartela, as cartelas que foram feitas de material reciclado, Foi feito com papelão encapado. Eu optei por digitar as perguntas e respostas, mas poderiam ser escrito também. Os alunos teriam uma aula só para a confecção das cartelas, onde cada equipe confeccionaria 2 cartelas, uma de pergunta e outra de resposta. No final, no dia da aula do bingo, o professor ficaria com as cartelas de pergunta, onde ele iria embaralhar as cartelas de perguntas, tirar uma para começar o jogo, Lembrando que as perguntas que ele for fazendo, a equipe que tiver com a resposta vai marcando. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Em que se baseia a economia de Ilhéus? Aí a equipe que tiver com essa resposta já vem aqui, na agricultura, turismo e indústria, e já vai marcando. Uma vez que a equipe coloca a tampinha na resposta, não pode mais trocar. E assim vai sucessivamente. A equipe que marcar menos ponto automaticamente será eliminada daquela rodada. E o professor já pega a cartela de perguntas, já embaralha novamente e pega uma nova cartela, até ficar uma equipe, que é a equipe campeã. Bom, pessoal, esse foi o meu trabalho.
Esse foi o jogo que eu escolhi, o Bingo da História, para um público-alvo de 10 anos, que seria uma turma de 4º ano. As perguntas são perguntas bem fáceis, bem objetivas, porque foi feito justamente para uma turma de 4º ano. Eu agradeço a participação de vocês, peço que vocês deixem aqui embaixo os seus comentários. Obrigada!